Essa palavra tem um sentido original e ela é usada em vários textos, como quando é utilizado que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá com sua esposa e será uma só carne. Esse se unir e ser uma só carne traz para nós a dimensão do que é que está unido com Cristo. Estar unido com Cristo é viver, conviver, ter comunhão e intimidade e ser transformado por Ele. Algumas pessoas vivem uma vida cristã achando que a vida cristã vai ser um mar de rosas. Não. Muitas vezes o que acaba acontecendo é que nós esquecemos de partes muito importantes da Bíblia ou não lemos por conveniência. Sofrei o resto das dores de Cristo Jesus em nosso corpo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eis que estou convosco até a consumação do século. Bateremos a porta, quem ouvir e abrir, nós entraremos, cearemos e faremos morada nele. O que nós precisamos entender é que há duas formas muito claras de sermos cristãos e evangélicos. Um é estar na igreja e ser trigo. Outro é estar na igreja e ser trigo. Não há como distinguir os dois. Ele tem a aparência de trigo, mas não é trigo. Ele não frutifica. Trigo, quando é moído, ele vira pão. Joio, quando é moído, ele vira veneno. Então nós precisamos nos aperceber de quem somos e qual é a nossa posição no corpo de Cristo. 2 Coríntios 5:17. Quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se o que é velho e já chegou o que é novo. Eu gosto dessa tradução. Estar unido com Cristo significa um novo estágio de vida, um novo patamar, um novo caminho. Se, de alguma forma, nós somos os mesmos e continuamos o mesmo, da mesma forma, agindo nos mesmos modelos de comportamento que nós tínhamos, há um grande questionamento. Será que nós estamos unidos com Cristo? Porque estar unido com Cristo, antes de tudo, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crer e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a partir disso, se comportar como discípulo, filho, embaixador e buscar ter a mente de Cristo. Há um princípio da psicologia que diz que com as 5 pessoas que você mais convive, que tem mais intimidade, você vai começar a se assemelhar a essas pessoas. Esse princípio é o princípio da osmose convivencial. É meio complexo, mas é assim. De tanto viver, você começa a aparecer. De tanto conviver, você começa a aparecer. Você já viu casais que são muito unidos, que de repente um parece com o outro, eles vão se moldando, se transformando. A proposta é essa com Jesus. Conviver com Ele, estar unido com Ele de tal forma que nós passamos a nos parecer com Cristo. Isso é um processo fácil. Todo processo relacional pressupõe conflito. Atritos. Mas ter atritos com Deus, sim. Com Jesus, sim. Porque nós vamos sendo denunciados, expostos. Nós passamos a nos ver como nós somos.
mais das vezes, é decepcionante. Principalmente para o nosso ego. Porque o nosso ego deseja que nós sejamos louvados, reverenciados, defendidos, guardados, protegidos e honrados o tempo inteiro. Alguém já disse que o ego ele tem características muito próximas dos comportamentos malignos. Mas ele faz parte da nossa personalidade. E você sabe que tem uma característica do ego que é terrível? Ele é usurpador. Ele quer roubar o lugar de Deus. Como? Tendo controle de tudo. E às vezes Deus nos coloca em situações onde nós não temos controle, onde o chão falta debaixo dos nossos pés, onde nós olhamos e não sabemos mais se vamos para a direita ou para a esquerda, para que nós voltemos para Ele. Se nós reconhecemos o nosso lugar de criatura, e nós reconhecemos o nosso lugar de seres dependentes de Deus. Mas parece uma coisa muito estranha. Quanto mais dependente eu sou, mais conhecimento eu tenho e mais eu aprendo os passos que eu vou dar em seguida. Como é isso, Luiz? Parece que na medida em que o ego, que é temporal, material, controlador, ele só consegue chegar um palminho adiante do nariz. E o Deus eterno, quando nós nos colocamos em humildade, em dependência, aí Ele vai nos dando um poder que nós não tínhamos. Ele vai revelando. Tem coisas que fulano, ciclano e beltrano falam do outro, a portas fechadas. O cara está lá em casa, deitado, orando, de joelho. Olha, foi assim, assim, sabe? Assim, foi ela que fez isso. Ela disse que disseram, foi ela mesmo que disse. Olha, fulano assim, assim, assim. Está fazendo lá. E desse conviver com Cristo, vão surgindo novos comportamentos em nós. Nós vamos sendo transformados a ponto de as pessoas olharem e dizer, aquilo é Luiz, é nada. É nada. Meu filho, ele era assim, 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 assim. Querido, não. Querido, de jeito nenhum. Ou, quando ela diz, meu Deus, é ele mesmo, ela mesmo. Louvado seja Deus. Tá. Menino. Ela, a primeira coisa que a gente falava com ela, que não dissesse o cara virou dele, ela dava uma voadora no pé do pescoço. Mas mudou tanto. Glória a Deus. O que aconteceu, hein? Pois é, sendo moldado, transformado à imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Agora, será que nós queremos mesmo isso? Os sofrimentos de Cristo nós queremos. As lutas queremos. Quando a coisa aperta, pois é. Às vezes, a pressão é tão grande. Eu vou lhes confessar uma coisa. Desde que foi proposto que nós estivéssemos à frente dessa igreja, as pressões têm sido gigantescas. Madrugadas e madrugadas insones. Não tem que trabalhar. Fulano está em casa, dormindo, calma e tranquila. Parece que ela nem está aí. Você não tem ideia do que Deus traz para orar para fulana que está em casa. Irmão que está em casa,
vivendo a vida dele, fazendo o que ele quer, como ele quer. Tem espírito ali, agindo, querendo que a criatura se auto-extermine. Ore. Você sabe de uma coisa que acontece? Você não é mais. Outro dia eu estava conversando com um amigo muito querido, dizendo: se eu fosse fazer o que eu quero na carne do tutano, misericórdia de mim e de todos que estivessem perto de mim. Mas aí vem o Senhor e diz: não é isso que eu quero. Aleluia, glória a Deus. Você vai agir assim, assim. Mas eu não vai. Mas eu vou me defender. Não vai. Calma. Creia. Confie. Mas esse processo não está acontecendo só comigo, não. Com todos nós. Cada um em maior ou menor nível. E se não estiver acontecendo com você, tem alguma coisa errada. Deus tem proposto a um grupo de pessoas que não está restrita a essa igreja estarem acordadas enquanto outros estão dormindo, estarem despertas enquanto outros estão se divertindo e se enganando com as astúcias de Satanás nesse momento. Qual é o caminho para mudar isso, esse cenário? Está unido com Cristo. A palavra do Senhor nos dá alguns insights e algumas informações muito preciosas a respeito disso. Filipenses 2, 1 e 2. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo. São bondosos, misericordiosos uns com os outros. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Eu pensava que ser forte era expulsar demônio, era ser tão bonito, fazer cura, levantar minha mão, dizer assim: levante, sai daí aleijado, sai andando. Aí eu vou fazer um milagre, pegar a pastora e dizer: suas pernas vai ficar boa, vai ser um público da igreja. Olha, quanta coisa linda, quanta boa vontade. Mas, veja bem, ele diz que vocês serão fortes. Por quê? Porque o amor dele os anima. Poxa, que coisa é essa? É assim. Meu Deus, eu estou com o coração. Eu não estou envolvido na obra, não tenho interesse evangélico. Oro, não vejo nada acontecer. Senhor, que provação, que coisa pesada. O amor dele nos anima. Como? Você está vivo? Eu estou mantendo você vivo. Você tem a salvação. O sangue de Cristo está sobre você. Aleluia. A palavra do Senhor diz: eis que estou convosco até a consumação do século. E ele vai animando com o amor. Aleluia. Mas aí ele diz mais algumas coisas. Que vocês participarão do Espírito dele. Participar do Espírito Santo. Aí começa a mudar o cenário, porque é uma força que não vem de mim, mas a ação do Espírito Santo em nós. Então, precisamos levar uma vida que não entristeça o Espírito Santo. Aleluia. Que facilite a atuação dele. Como? Aí ele diz assim: participarão do Espírito Santo de Deus e serão bondosos e misericordiosos uns com os outros. Glória a Deus. Pois, espera aí.
Vamos tentar entender isso aqui. Então é um poder dado pelo Espírito Santo, e aí esse poder se traduz em bondade e misericórdia para com os outros. Não é justiça. Não é aquela justiça que nós queremos, que se faça justiça ao meu favor, que lutem por mim, que me respeitem. Não. Glória a Deus, aleluia. É a força e o poder que é proposto pelo reino de Deus. Aleluia. A força e o poder que é proposto pelo reino de Deus é amor, bondade e misericórdia. Aí vocês já repararam que isso aí tem uma relação direta com o fruto do Espírito. Bondade e misericórdia. Louvado seja Deus. Então, parece que é alguma coisa assim. Quanto mais unido a Cristo eu estou, mais bobina eu fico, mais abestalhado eu fico. Sim, porque esses são os conceitos do mundo. Antes eu era um todo poderoso aos meus olhos. Brigava, dava voadora, saía metendo azeitona na cabeça dos outros. Rodar a baiana é coisa de principiante. Mas agora, o poder que é dado por Deus, através da ação do Espírito Santo, conviver com Cristo, é ser bondoso e ser misericordioso. Glória a Deus, aleluia. Aí, cada uma daquelas perguntas bem comuns aos tais teólogos que pensam fora da caixinha. E por que isso não está acontecendo comigo? Cadê a bondade e a misericórdia? Por que eu sou tão legalista que utilizo a própria Bíblia para condenar o meu irmão? Sim, mas é tão fácil achar defeito dos outros. Quem está dentro do pires não vê a xícara. Vocês estão vendo o meu rosto. Eu não estou vendo, mas estou vendo vocês. Aí nós vamos querer tirar o cisquinho do olho do outro e a trave do meu eu não quero. Você sabe a coisa mais cruel que existe? É em nome dele. Em nome de Deus. É absolutamente terrível e monstruoso quando um homem julga que vai fazer justiça em nome de Deus, vai se vingar em nome de Deus. Minha é a vingança, não toma. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é justo, não Louvado seja Deus. toma o lugar de Deus. Amém. Não que você não deva fazer justiça, até porque Jesus Cristo diz que as vossas obras de justiça são trapo de imundícia. Sabe o que quer dizer trapo de imundícia? As mulheres menstruam. Não existiam absorventes. Os trapos eram utilizados para minimizar a menstruação e depois daqueles trapos de imundícia, a imundícia feminina, tinha de ser incinerado. Não serve para nada. Todo mundo tinha nojo. Quem tocasse nele ficaria. Os nossos atos de justiça humana que nós queremos fazer assim. Quem não tiver misericórdia com o outro, não vai colher misericórdia. Lei para o outro, para mim misericórdia. Lei para o outro, para mim graça. É tão fácil chegar e dizer assim: fulano fez assim, ciclano fez assim. Vamos arrancar a cabeça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Porque a palavra diz, essa é a letra do nada. Mas o Espírito que vivifica, bondade, misericórdia, Aleluia, glória a Deus.
No templo existiam duas colunas, ou colunados, como queria dizer. Uma era Boaz e a outra era Joaquim. Uma era misericórdia e outra justiça. Deus é o único capaz de fazer justiça com misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. E por estarmos unidos com Cristo, nós vamos aprender a fazer isso. Amém. Às vezes com um custo, onde nós mesmos teremos que pagar o preço. Jesus. O ônus muitas vezes recai sobre nós. Mas isso é se parecer com Cristo. Não foi para cumprir a justiça de Deus e para ter misericórdia dos homens que ele se entregou na cruz. Aleluia. Não deu ato sacrificial nele. Glória a Deus. E nós? Nós brincamos, performamos muitas vezes ser cristão. Cara de crente, cheiro de crente, comportamento de crente. Não, estereótipo de crente. Mas o coração não é de um discípulo de Cristo. Ah, essa mulher foi pegar o adultério. Vão dando a pedra nela, cacete, acabar, destruir. Pecado é pecado. Sim, continua sendo. Não deixou de ser. Ele não disse, não, você não pecou, pecou. Mas eu não te condeno. Louvado seja Deus. Vai, não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. A chance, a justiça e a misericórdia. Muitas vezes, nós, com os nossos comportamentos, tornamos difícil e espinhosa a tarefa de estar cuidando do rebanho. A ação pastoral. Sabe por quê? A energia, a força, o tempo que muitas vezes os líderes precisariam para estar lendo a Bíblia, para estar orando, para estar intercedendo, para estar cuidando, para estar trabalhando nas batalhas espirituais, tem que gastar esse tempo e essa energia apagando pequenos incêndios idiotas, tolos, criados por competição de ego dentro das igrejas. Será que isso acontece na nossa igreja? Não, que jeito. Ou que é grande. Birras, intrigas. Jesus Cristo faria isso? Fomentar fofoca, inventar história, criar desconforto entre os irmãos, fomentar intrigas, ouvir uma história e contar outro tanto além do conto. Será que se nós facilitássemos as vidas uns dos outros, entregando na mão de Deus, orando, sendo misericordioso, sendo bondoso? Aleluia. Sim, porque vós, por estardes unidos com Cristo, recebem o dom do Espírito Santo, a força e o poder para ser bondosos e misericordiosos. Glória a Deus. Aleluia. Aonde eu estou sendo bondoso e misericordioso? Ou o contrário, que não é bondoso, qual é o oposto disso? Maldoso. Maldoso. E o contrário de misericordioso? Malvado. Legalista. Legalista, o que mais? Impiedoso. Será que não está na hora da gente começar a se questionar? Luiz, você está fazendo isso com o quê? Uma coisa que eu tenho aprendido é, não
sei se vai funcionar com vocês, mas eu tenho aprendido a duras custas. Vai edificar o que eu vou dizer? Se não vai edificar, cala a boca. Louvado seja Deus. Ajeito, porque sim. Então, nós precisamos, antes de querer modificar os outros, que nós não temos poder para isso, começar o processo de transformação interior. Aleluia. Glória a Deus. E esse processo se dá do conviver e de estar unido com Cristo. Glória a Deus. Posso falar? Agora. Glória a Deus. Vocês não estavam me ouvindo e não disseram nada. Não, tá presente. Vai estar saindo. É a questão do retorno, né? Vai estar saindo. Tá. Eu grito, eu pego. Para você. Então, será que realmente nós somos discípulos de Cristo? Ou somos meros, aparentes, performadores de crentes? É assim. Porque crente até o diabo é. É assim mesmo. Será que nós estamos unidos com Cristo? O que é de Cristo que se vê em mim? A proposta é conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Como que é? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Efésios 6. Jesus nos ressuscitou e nos fez aceitar nas regiões celestes por estarmos unidos com Cristo Jesus. Jesus nos ressuscitou e, no ato de nos ressuscitar, nos fez assentar nas regiões celestiais por estarmos unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí o cálculo vai ser engraçado. Nós não fomos ressuscitados, como muitos de nós imaginam, só para que não fôssemos para o inferno. Porque há muitas pessoas que se dizem ressuscitadas e que vivem no inferno aqui. Vivem no inferno por antecipação. Você acha mesmo que uma pessoa que vive maquinando um mal contra o outro, uma pessoa que vive maldizendo tudo que lhe acontece, uma pessoa que vive o tempo inteiro planejando o mal contra o outro, uma pessoa que vive o tempo inteiro alimentando ódios, desejos de vingança no coração? Isso é céu ou inferno? Estranho, né? Essa opção que muitas vezes nós fazemos. E às vezes, você acha que é céu eu ficar colocando cargas de culpa nas costas do outro, eu ficar cobrando do outro que eu não tenho, cobrando uma santidade do outro que eu não tenho, cobrando uma retidão do outro que eu não tenho, ficar cobrando do outro um comportamento exemplar que eu não tenho? Farisaísmo. Aqui nessa igreja não tem isso não, viu? Glória a Jesus. Mentiroso, é muito fácil cobrar do outro. Muito fácil. Mas cobra de si mesmo. Ah, não, porque eu disse todas as justificativas. Todas as formas de defesa, todas as atas legais. Mas e para o outro? Por que eu não uso isso? Ou nós nos acordamos, ou vamos estar vivendo essa coisa pesada. É isso mesmo.
proposta foi lançada para essa igreja é não darmos um passo sem buscarmos a orientação de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que isso tem desagradado a Satanás? Criado espaços de legalidade em brigas, desentendimento, desconfortos. Você sabe das vezes de carro de pessoas que caíram no buraco? Pessoas que se acidentaram do nada. Noites de angústia que as pessoas têm vivido mal entendido. Um diz uma coisa e o outro entende outra. E os comportamentos? Eu vou julgar o comportamento de Érica, porque a Érica está fazendo assim, assado, cozido e mal passado. E eu, que já cozinhei 10 panelas e já mal passei 500 panos. Mas eu... Fica pesado. Fica pesado. Sabe por quê? Legalidade. Nós estamos vivendo um momento de transição. E esse momento de transição não tem sido enxergado pelas pessoas. Sabe de uma coisa? Dói, é pesado e é difícil. Só pela misericórdia do Senhor e pela atuação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiz um comentário com uma pessoa que foi muito infeliz, mas retrata muito bem o momento que nós estamos vivendo. Eu nunca pensei que estar no pastorado da forma que eu estou na igreja, mesmo sem estar envolvido diretamente, mesmo sem estar administrando, mesmo sem estar em todas as atividades da igreja, nunca pensei que o peso espiritual fosse tão grande. Que grupo difícil para a gente administrar. A gente está aqui criando, produzindo, trabalhando, se dispondo. É o nosso povo. Mas quão fácil pode ser? Pode ser extremamente fácil. Aleluia. Glória a Deus. Sabe como? Ao invés de criar dificuldades, procure soluções. Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas, para cada solução que você tem, ela tem 10 problemas. Não vamos fazer isso assim, não, porque é assim, assado, é assim, assado. Nós precisamos repensar se esse é o comportamento de Cristo. E se o Cristo que está em mim é o Cristo que perdoa, é o Cristo que faz justiça com misericórdia, ou se é o Cristo querido e desejado pelos legalistas? Sim, porque ao lado dos discípulos existiam legalistas. Eles perguntaram ao Senhor: Senhor, tu queres que a gente ore e que Deus se fogo do céu e devore esse povo? Muitos de nós queremos fazer isso. Orar para que desça fogo do céu e destrua o outro. E quem disse que isso é projeto de Deus? Que isso é um comportamento de Deus? Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Não é. Não é. A proposta de Cristo é a proposta de Deus. É nos unirmos a Cristo de tal forma que eu possa dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu posso abrir a boca e dizer: Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais o ego ter o controle. Agora é Cristo que habita em mim que tem o controle. Aleluia. Não significa que o ego vai ficar caladinho, mas não fica medo. Ele vai ficar lá fazendo. Sabe aquela síndrome da mosca? Nunca desiste de. O diabo também faz isso. O ego também faz isso. Espanta a mosca, ela volta. Retira, ela volta. E é uma luta diária. Constante. Permanente. Você acha que o diabo vai desistir de ser diabo? De fazer o que ele faz? E a sede do diabo pode ser. Pode, não dizer que é. Pode ser.
que habita em nós. Mas nós estamos certos, porque a palavra diz, e matamos o outro. Amar a vontade, amar a sofrer, amar a machuca, amar preocupa, mas é a única forma de ser livre. Aleluia. Só é livre quem ama. Glória a Deus. Quem não ama não vai saber nunca o que é a liberdade. Porque no ato de amar, eu dou o meu direito, eu me entrego livremente para cuidar do outro. E isso só nos é capaz de fazer e de viver estando unidos com Cristo. Glória a Deus. Quem aqui entregaria a sua vida para pagar os meus pecados? Pois é. Mas ele fez isso. Aleluia. Glória a Deus. E num sentido mais amplo, ele faz isso todos os dias. Aí a gente fica achando que é uma coisa muito romântica, uma coisa muito ilusória. Eu vou estar unido a Cristo e vou viver a vida mais descansada, mais leve. E aí, quando olho para a figura de Cristo, figura tão emblemática, aí ele diz assim: o Filho do Homem não tem nem recostar a sua cabeça. Eu estou comendo aqui com vocês, mas vocês devem traidor. Ou na cruz, ele olha e diz: Pai, eles não sabem o que está fazendo. Você quer se parecer com isso? Pois essa é a proposta de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E isso só pode acontecer porque aos nossos olhos é impossível. É impossível quando eu olho para mim, do ponto de vista humano, carnal, para o velho homem, para a velha natureza, colocar completamente impossível. Afinal de contas, o fruto da carne é egoísmo, é porfia, é briga, é desentendimento. Mas o fruto do Espírito é outra coisa. Aleluia. Louvado seja Então, Deus. ou eu vou viver pela carne, ou eu vou viver pelo Espírito. Jesus. Mas até chegar a esse nível, é guerra todo dia, dentro da cabeça, dentro do juízo, entre as pessoas e dentro da igreja. Que escolha nós fazemos? Sim, porque eis que põe dentro de vós a morte e a vida. Você escolhe o que não fazer. Qual é a proposta dessa igreja? Louvado seja nosso Deus. Qual é a proposta da igreja que eu sou? Aleluia. Qual é? Você tem que ser pacificador. É verdade, tudo nós temos que ser. Mas é somente eu que tenho que ser. E os outros vão viver eternamente brigando. Eu vou estar ali naquela luta desenfreada até o fim. E a maturidade, o crescimento. E o estar unido com Cristo. Nós precisamos levar a sério. Precisamos repensar qual é o nosso posicionamento. Louvado seja Deus. Primeira carta de João 2,6 diz o seguinte: quem está unido com Cristo ou com Deus deve viver do mesmo modo que Jesus Cristo viveu.
Ah, eu sou crente. Ah, eu sou salvo. Que maravilha. Que coisa boa. Você vive como? Quem é o seu modelo de vida? Coríntios 6:17. Mas aquele que se une com o Senhor Jesus Cristo é um só Espírito com Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Ei, para tudo. Para tudo. Leia, Guilherme, repete isso aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu sou só um Espírito com Cristo. Precisamos muito disso. Repensar quem é Cristo para nós e quem somos nós no corpo de Cristo. Enquanto nós não compreendermos o que é isso, estar unido com Cristo, nós vamos estar apartados de Cristo. E quando ele diz apartado, ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Não vos conheço, não tenho parte convosco. O caminho está lançado, está diante de nós. Mas aqueles que disserem sim ao Senhor, que suportarem o processo, que abrirem mão do ego, dos direitos, dos pequenos poderes terrenos, esses estarão prontos, aptos ao reino. Aleluia. Que Deus nos abençoe.